Amém? Vamos voltar. Vamos voltando, nos acalmando. Isso tudo foi para vocês entenderem que vocês são bem-vindos. Amém? Então, eu queria chamar aqui a Samara, que vai trazer a palavra nessa manhã. Amém? E eu quero orar pela Samara. Samara, todo mundo conhece ela do louvor só, né? Essa é a segunda vez que ela vai trazer a palavra oficialmente num culto de domingo. É um apoio do Legacy, está ali sempre. E a Samara, ela está conosco desde o nosso primeiro ano ali, né? A Samara é uma das pessoas ali da garagem, né? E hoje a responsabilidade dela é muito grande, porque nós temos falado sobre um tema muito importante, um tema que tem virado a igreja de cabeça para baixo, que é sobre autoridade espiritual. Porque se nós não consertarmos essa raiz podre, essa terra sem cuidado, os frutos da rebeldia, eles são terríveis. Eles destroem famílias, igrejas. Então, nós temos pegado pesado com relação à autoridade espiritual. Deus tem levantado o tapete, mostrado a sujeira, tudo para trazer cada vez mais santidade para o seu povo, amém? Então fique de pé no seu lugar. Logo depois da oração nós já vamos fazer a nossa confissão de fé. Estenda suas mãos para cá. Vamos abençoar a vida da Samara nessa manhã. Pai, nessa manhã nós te glorificamos por estarmos aqui, te glorificamos por poder te louvar com as portas abertas, poder falar do Senhor livremente. E nessa manhã nós te agradecemos também pela vida da Samara. Te pedimos que através do que o Senhor ministrou no coração dela, ela possa trazer para nós uma palavra rema, uma palavra que vai gerar vida dentro de nós. Então, no nome de Jesus, que a partir de agora ela possa continuar sendo usada pelo Teu Espírito Santo, mas que o Senhor possa direcionar cada palavra que saia dos lábios dela. Nós abençoamos tudo que acontecer aqui, nós já abençoamos as pessoas que ainda precisam, Senhor, consertar, liberar perdão, e que essa manhã seja a manhã marcada, agendada pelo Senhor, para que tudo isso aconteça. No nome santo de Jesus, amém. Amém. A paz do Senhor. Quero pedir só mais um pouquinho do meu áudio na geral, porque estou com uma voz um pouco sofrida. Mas nós estamos aqui. Não poderia ser uma crise de garganta que me paralisaria. Porque se nós ficássemos paralisados por tão pequenas coisas, imagine quando as maiores viessem. Eu quero convidar você para ficar de pé. Pegue a sua Bíblia. Nós vamos fazer a nossa profissão de fé. No seu lugar, levante a sua Bíblia o mais alto que você puder. E repita comigo: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo e eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vocês podem se sentar. Eu vou pedir para o Júnior para ele dar um lá maior. Glória a Deus. Nós acreditamos que tudo quanto nós fazemos é para o louvor do Senhor. E seja o que for que nós fizermos, é para a honra e é para a glória do Senhor. Então eu não poderia começar a falar dele sem antes louvar a Ele. Porque foi para isso que Ele nos chamou. O Senhor nos chamou para reconciliação, para reconciliar a outros, por meio da palavra de Deus. Oh, 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 oh.
Faça disso oração. E para te adorar eu vivo. Para te adorar eu vivo, só para te adorar. Te adorar, Senhor. Seja dada honra, glória e louvor ao teu nome. Para te adorar, Senhor, foi que eu nasci, para ser usada na beleza da tua santidade. Os meus irmãos estão aqui para te adorar. Que não seja só mais um culto, mas o culto da virada de chave, onde nós vamos aprender a liderar conduzidos pelo Senhor. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Irmãos, como eu disse para vocês, eu venho de uma inflamação de garganta. Então, se em algum momento eu precisar dar uma paradinha, tossir, mas eu volto, ou tomar um pouquinho de água, não se preocupe com isso, em nome de Jesus, porque a palavra de Deus é mais importante que tudo isso. A partir de hoje começa a segunda parte da série de ministrações sobre a autoridade espiritual. E a primeira pregação dessa segunda parte começa agora no capítulo 12. E o título dela é Aqueles a quem Deus delega autoridade. O subtópico, obedecendo às autoridades delegadas e sendo uma autoridade delegada. Glória a Deus. Eu quero convidar vocês para abrir a Bíblia lá em Mateus, no capítulo 8. Lá em Mateus, no capítulo 8, versículo 8 e 9. Vai dizer assim: O centurião, porém, respondeu: Senhor, não sou eu digno de receber-te sobre o meu teto. Dize somente uma palavra e o meu criado será curado. Pois eu também sou homem sobre autoridade. Tenho soldados às minhas ordens. Digo a este, vai, e ele vai. E digo a outro, vem, e ele vem. Digo ao meu criado, faz isto, e ele faz. Então, esse é um dos versículos que, na minha opinião, mostra melhor alguém que se sujeita a uma autoridade, alguém que é uma autoridade delegada, mas também que se sujeita a uma autoridade que é maior que a sua. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que nós não podemos dizer que somos filhos e filhas de Deus se nós não nos sujeitarmos às autoridades que o Senhor constitui. Por quê? Porque quando nós entramos na igreja, a primeira coisa que nós fazemos, que a igreja faz, é nos direcionar. A igreja nos direciona para homens e mulheres de Deus que vão nos instruir, que vão nos ensinar a como proceder na casa do Senhor. Mas mais do que isso, essa autoridade espiritual que nos faz ser chamados filhos e filhas de Deus, é porque, como a pastora começou falando, nós somos líderes que geramos outros líderes, e essa é uma reação em cadeia constante, sempre vai estar acontecendo. Você chega na igreja, você é tratado, você é curado e de repente você está tomando conta de outras pessoas. Mas o princípio maior disso é a submissão. A rebeldia, ela não vem de Deus. Então nós só somos chamados filhos e filhas de Deus quando nós, no nosso coração, entendemos que Jesus Cristo, nosso Senhor, e que Ele constituiu pessoas a quem nós devemos honra, a quem nós devemos respeito e com quem nós devemos caminhar para aprender. Então, assim que nós chegamos na igreja, a igreja aponta a pessoa para nós caminharmos juntos. A submissão a Deus não é a pessoas, mas é
a Ele mesmo. As pessoas só são alguém a quem Ele delegou essa autoridade. No texto vai dizer assim: cada um dos filhos de Deus deve procurar alguma autoridade para obedecer, para que ele ou ela se coordene devidamente com os outros. É triste dizer, entretanto, muitos têm fracassado nesse ponto. E aí você me pergunta, por que, irmã Samara, as pessoas estão fracassando nesse ponto? Porque as pessoas chegam na igreja e quando nós apontamos em quem elas devem ficar perto, muitas vezes elas não escutam. E elas começam a aprender de um, de outro. Hoje tem culto na sua igreja, mas você vai em outra igreja, você aprende lá, aprende aqui, às vezes dá um choque, você não entendeu lá, também não está entendendo aqui. E isso começa a gerar uma coisa que se chama dúvida. E o Senhor, Ele não deixa dúvida no nosso coração. A palavra do Senhor diz que Ele não está na dúvida, Ele é a nossa maior certeza. Então, quando você começa a não ter esse padrão de para quem olhar, para onde olhar, você começa a se desviar do propósito para que Deus te chamou. Então, quando em submissão a Deus e não às pessoas, nós sentamos para aprender com elas, nós estamos sentando para aprender com Deus. E nós não podemos escolher a quem eu vou obedecer. Eu vou obedecer o pastor Marlon, mas eu não vou obedecer a Daniel. Eu vou obedecer a Daniel, mas eu não vou obedecer Marcilane. Porque, irmãos, a autoridade ela é constituída por Deus e somente por Deus. Eu não posso escolher a quem eu vou obedecer. Eu não posso escolher a quem eu vou me submeter. Numa igreja como essa, nós temos situações em que agora pela manhã eu estou liderando a Gledes no conjunto de louvor. O pastor Marlon está me liderando e à noite eu estou sendo liderada pelo Daniel. E eu não sou maior que o Daniel não é maior que eu, nem a Gledes é menor do que nós dois. Vocês estão conseguindo me entender? Que Deus nos coloca em lugares, em diferentes lugares, para o mesmo propósito: a submissão a Deus e a honra e o cuidado com as pessoas que estão à nossa frente. A palavra do Senhor vai dizer que nós devemos respeitar as nossas autoridades, porque elas foram delegadas por Deus. Então, somente por Deus. Então, quando eu quebro esse princípio, eu não estou, de alguma forma, rejeitando a autoridade da irmã Samara, ou rejeitando de alguma forma a autoridade do pastor ou a autoridade do irmão Daniel. Eu estou literalmente rejeitando completamente a autoridade que Deus constituiu, porque é Ele quem constitui. Eu vou ler aqui outro pronto para a gente continuar. Existem 3 requisitos para uma autoridade delegada, e nós vamos trabalhar em cima dessas 3. A primeira delas: devo reconhecer que toda autoridade procede de Deus. Suas opiniões, suas ideias e pensamentos não são melhores do que os outros. São totalmente sem valor. Só aquilo que vem de Deus constitui autoridade e merece a obediência do homem. Uma autoridade delegada deve representar a autoridade e jamais presumir que tem alguma autoridade. Isso agora para nós enquanto líderes. Não importa se a minha ideia é a melhor de todas. Não importa se o meu nível de persuasão consegue arrastar 80 mil pessoas, se dentro da minha igreja eu sou desobediente ao meu pastor. Se a minha vantagem em persuadir pessoas, em conseguir conquistar a confiança delas, em fazer elas comprarem minha ideia, dão certo e eu estou sobre a liderança e estou sobre submissão e em respeito aos meus pastores, tudo vai bem. Por isso que nós temos que consultar sempre a Deus. Eu escrevi aqui assim: eu só posso exercer autoridade quando eu faço uma análise de mim mesma, identifico a minha rebeldia e corrijo. Sabe por quê? Porque às vezes, inconscientemente, a sua vontade de querer fazer certo pode ser a raiz de uma pequena rebeldia. E essa pequena raiz pode se tornar um grande ramo. Eu vou dar um exemplo para você. Eu sirvo aqui na Lagoinha e os pastores estão fazendo algum projeto, estão com algum projeto. E eu percebo que
Se esse projeto for ali na rua, eu acho que vai ser melhor. Então eu chego para a pastora, a senhora vai fazer um projeto, vai ser lá na rua? Ela disse, vai. Samara, vai ser uma bênção. E eu digo, não. Pastora, a senhora vai fazer um projeto aqui na igreja? Sim. Pastora, ficaria melhor se fosse lá na rua. Aí a pastora diz assim, não. Mas a direção que Deus me deu foi fazer dentro da igreja. Mas pastora, se a senhora fizer na rua, vai vir muito mais gente, a gente vai chamar muito mais atenção, o povo vai passar e vai parar. Mas a pastora diz, não filho, eu tive direção de fazer aqui dentro da igreja. Aí eu digo assim, como é que pode uma coisa dessa, rapaz? Eu sei que lá fora é melhor, tem 50 anos que eu faço isso, a minha vida todinha, e aí eu digo que vai ser melhor lá fora e ela quer fazer aqui dentro. Também não vou mais não. Vocês entenderam? A minha primeira ideia não era boa? Pastora, se a senhora quiser fazer lá fora, vai ser melhor. Mas eu não submeto ela a, pastora, o que é que a senhora acha se, por acaso, desse certo a gente fazer lá na rua? E ela disser para mim, Samara, agora não. Eu disse, então, pastora, de outra vez vamos fazer? E ela disse para mim, vamos, de outra vez, porque agora a direção era essa. E a autoridade de Deus para aquele direcionamento é ela. Então eu não posso ir contra ela. Vocês estão entendendo? Digam um amém aí para eu ver. E aí o que é que acontece? Eu não estou sendo submissa a ela ou ao pastor. Porque quem constituiu eles dois? Quem? Deus. Então eu estou sendo submissa diretamente a Deus. Aquela raiz de rebeldia, a partir dali já vai criar na minha cabeça um tema muito atual e que nós, quanto liderança, enfrentamos muito, que é toda ideia que eu dou, meu líder é contra, ele não gosta de mim não. Toda ideia que eu dou não dá certo. Mas não se trata disso. Se trata de que você não está sendo submisso, você não está submetendo nem a Deus e muito menos as pessoas a quem Ele constituiu. O texto continua, e ele vai dizer, essas partes que eu estou lendo desse texto é da apostila, que nós estamos tirando esses temas, tá bom? E eu grifei algumas partes importantes para a gente falar sobre. Então, continuando. A medida do conhecimento que uma pessoa tem da vontade de Deus e de sua autoridade delegada. A medida do conhecimento que uma pessoa tem da vontade de Deus é a medida de sua autoridade delegada. Deus estabelece uma pessoa como autoridade delegada totalmente com base no conhecimento que a pessoa tem da vontade de Deus. Não tem a ver com as ideias abundantes, fortes opiniões e nobres pensamentos que essa pessoa possa ter. O que Deus está dizendo para nós aqui é que quanto mais eu conheço de Deus, mais eu consigo liderar com solidez. Quanto mais eu conheço de Deus, mais eu vou estar apta para liderar pessoas. E a medida que eu conheço Deus é a mesma medida que essa autoridade é firmada em mim. E nessa posição, eu peço a vocês, líderes, que vocês tenham paciência com seus liderados. Sabe por quê? Porque às vezes você está ali constantemente orando e aquela pessoa não tem entendimento que você orou, que você submeteu a Deus, que você colocou ali, Senhor, será que é isso realmente que o Senhor quer? Senhor, é isso que eu quero levar para esse povo? É isso? Sabe por quê? Geralmente na grande parte na grande parte dos momentos, os nossos liderados só vão saber o peso da responsabilidade que nós carregamos quando eles estiverem exatamente aqui. Alguns meses atrás, eu passei por isso. Passei por isso. E não é de hoje que eu aprendi a ser uma pessoa melhor e cada dia eu vou aprendendo com o Senhor. Foi aprendendo com Ele, foi sentando com Ele, porque em uma das ministrações, não me lembro se da aula de batismo ou se da aula de transferência, eu vi uma frase que me impactou muito. Ela diz o seguinte: tudo que é rígido demais quebra. E eu me encontrava nessa posição. Para mim, eu era 8 ou 80, ou era sim ou era não.
E eu comecei a perceber que, de alguma forma, aquilo estava me atrapalhando de liderar. Claro que isso não justificaria de forma nenhuma alguém se levantar contra ou alguém não fazer aquilo que era pedido. Não estou dizendo para você que justifica, mas às vezes nós temos que ter a compreensão de que o lugar onde você está é um pouco mais alto do que o lugar que as outras pessoas estão. E às vezes Deus vai precisar pegar essa pessoa do lugar mais baixo que ela está, trazer ela para um lugar mais alto para ela compreender. Meu Deus, agora eu entendo o que o pastor e a pastora Silvia passam cuidando de 200 pessoas. Eu cuidando de 6 jovens. De 6. Vocês estão entendendo? Vocês estão... Gente, quando eu comecei a ler isso daqui, eu estava no meu quarto e eu comecei a tremer. Porque eu disse assim, quem sou eu para falar disso aí? Eu quem? Eu mandei uma mensagem para a pastora nesse instante, dizendo assim, nesse instante não, no dia, né? Pastora, eu estou aqui toda me tremendo. Eu não sei se eu tenho coragem. Sabe como é o nome disso? Temor. Temor em entender que eu não sou nada, nadinha. E que se eu estou aqui é pela misericórdia do Senhor. Temor em eu e você entendermos que se nós fazemos qualquer coisa que seja é para o louvor dEle. A ideia que está no teu coração que deu certo não é porque você é lindo, maravilhoso, inteligente. É porque Ele colocou essa ideia no seu coração. Porque isso aqui é o seu coração, isso aqui só bombeia sangue. Viu? Ele colocou no seu coração e você está executando porque era a vontade dEle que você fizesse assim. Não é porque você é o bonitão das tapioca, como diz Daniel. Não é. A gente ri, mas é uma coisa muito séria. Não tem coisa mais desafiadora do que quando nós levantamos um projeto e todo mundo diz assim, não, mas se tu fizesse assim, não, mas se tu fizesse assado, mas se tu fizesse sapecado, mas se tu não sei o que, não sei o que. Só que líderes, homens e mulheres que estão aqui, se esse projeto veio do coração de Deus para o seu, não se preocupe, faça o que Deus está mandando. Porque é Ele que se responsabiliza. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Romanos 13, do 1 ao 5. Vamos ler Romanos 13 até o 7. Coloquei do 1 ao 5, mas vamos ler até o 7. Romanos 13. Ok, amém. Toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores. Pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenança de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Pois os governantes não devem ser temidos pelos que praticam coisas boas, mas pelos que praticam coisas más. Entenda, pois os governantes não devem ser temidos pelos que praticam coisas boas, mas pelos que praticam coisas más. Isso é o seu líder da sua empresa, isso é o líder que você levantou na sua faculdade, isso é o seu líder na igreja, o seu pastor, os seus líderes aqui, tá bom? Então você não deve temer eles, só quem deve temer eles é quem faz alguma coisa errada, porque a sua liderança não está ali para coordenar você por uma coisa que... para ajudar você numa coisa que você está fazendo errado. Ele está ali justamente para dizer, você está fazendo errado, faça aqui, que aqui você vai fazer certo. Então, continuando. Pois ela, a liderança, é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, de novo, 4. Pois ela, a sua liderança, seja ela qual for, é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz a espada sem motivo. Ela é ministro de Deus e agente da ira para castigar o que pratica o mal. Portanto, é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do castigo, mas também por causa da consciência. Por essa razão também, pagais tributos,
pois as autoridades são ministros de Deus, sempre dedicadas a estes serviços. Portanto, dai a cada um que deves, não a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, e a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Então, o que eu quero dizer para vocês é que nós não somos autoridade porque nós queremos. Você não é autoridade porque você quer. Deus olhou para você e achou um coração interessante e Ele agora quer trabalhar com você. Quando nós lemos esse texto aqui de Romanos, nós vamos entender mais uma vez, outra vez, que a nossa liderança ela está aqui só para nos conduzir, para nos fazer crescer em Deus. Ninguém está em canto nenhum liderando para que aquelas coisas vão mal. Se tem alguém ali, você entenda, aquela pessoa passou por um longo processo. Às vezes nós queremos estar no lugar de pessoas que estão aqui em cima, mas nós temos 3 dias de crente, mas nós não queremos passar os 22 anos que aquela pessoa passou de joelho, orando, chorando, pedindo a Deus para ter aquela autoridade para estar aqui em cima. Quem tem um propósito em Deus, nunca vai ser do dia para a noite que as coisas vão acontecer. Não é dormir e acordar naquele propósito. Você tem uma longa estrada e geralmente as pessoas insubmissas não veem essa longa estrada. Elas só olham e dizem assim, eu tenho mais capacidade de fazer isso, porque eu tenho um curso disso, eu tenho um curso daquilo, e não sei o quê. Eu tenho 32 pós-graduações, 38 mil mestrados, e eu sou mais capacitada para estar ali em cima. Porque eu tenho um curso de apologética, eu tenho um curso de teologia, eu tenho um curso disso, daquilo. Mas você não tem o título principal. É o título daquele que é chamado pelo Senhor, eleito do Senhor, a quem Ele escolhe, que tem um coração ligado ao dele. Às vezes não tem curso nenhum, de teologia nada, mas tem um coração intimamente ligado com o Senhor. E o Senhor quer se revelar a essas pessoas que estão dispostas a gastar tempo com Ele. Se você não está disposto a gastar tempo com o Senhor, meu irmão, não tem como você liderar nada. Vamos continuar. Aqueles que estão em posição de autoridade são responsáveis pela instrução de jovens no conhecimento da vontade de Deus. Só o julgamento reconhecido por Deus tem autoridade. Seja o que for que venha do homem, é inteiramente vazio de autoridade, pois só pode representar a si mesmo. Precisamos de um conhecimento mais abundante da vontade e caminho de Deus. Deveríamos ver que os outros veem, não viram e atingiram o que os outros não atingiram. Nós deveríamos atingir um ponto que as pessoas não atingiram. Como eu dizia para vocês, nós enquanto liderança devemos ver o que os outros não veem, atingir um ponto que as outras pessoas não atingiram. Mas só conhecendo a Deus é possível saber a vontade dele. Se você não conhece a Deus, se você não tem vida com Deus, como é que você vai poder liderar alguém? Se nada daquilo que vem de nós pode ajudar ninguém com nada. Não pode ajudar. Não tem o que fazer. O que tem dentro de mim não vai servir para ajudar a Viviane. Não tem como. Porque eu não posso salvar ela. Eu não posso fazer nada. Olha, a palavra do Senhor vai dizer que é o Senhor que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, se eu não estiver ligada com Deus, para escutar o que Ele quer dizer para mim, para eu falar para o povo, nada vai acontecer. Não acontece nada, porque não se trata de mim. Não sou eu. É isso que eu quero que vocês entendam. Não é sobre nós. Não é sobre aquilo que você pode fazer, sobre a sua mais bela voz, sobre a sua mais bela leitura, sobre o mais lindo texto. Se tudo isso que está embasado aqui não tivesse embasado na Bíblia, não tinha valor de nada para nós. Porque não se trata do conhecimento vão de um ser humano. Se trata do conhecimento da bondade de Deus, de caminhar, de ter vivência, de estar com Ele. Se nós que fomos chamados para liderar, somos quem foi levantado para doutrinar os jovens, ensinar os jovens. Olha, irmão, não seja desobediente, não. Se o seu pastor falar A, é A. Se ele falar B, é B. Não, mas eu não concordo. Não, não é que você não concorda, é porque você ainda não entendeu o plano de Deus. Não é porque você não concorda, não. Tenha paciência. Freia aí. Não, mas é porque meu líder de jovem quer estar fritando lá em cima do monte. Eu nunca fui nem no monte. O que é que vai fazer lá?
Você nunca foi, vá. Ande com ele. Ande com ele. Aí você vai entender, porque você ainda não entendeu. Você não está entendendo. Tinha uma jovem ontem com a gente. E ela disse assim para mim, eu nunca subi o monte, o que é que vai ter aqui? Aí eu disse, espera aí. Veja, observe em nome de Jesus, antes de abrir essa sua boca santa. É andar, é vivência. Eu não vou conhecer o coração deste homem, que é seu pastor, é meu também, se eu não andar com ele. Imagine o de Deus. Não tem como. Não tem, é porque não tem mesmo, não tem outro jeito. Eu falava com Gleitza e com Gabriel essa semana. Gleitza, sabe por que tu conhece o teu filho? Porque tu convive com ele todos os dias. Sabe por que ele te conhece? Porque ele anda com você todos os dias. Sabe por que você conhece, marido, a sua esposa? Porque você convive com ela todos os dias. Sabe quando é que você vai conhecer a Deus? Quando você começar a viver com ele, caminhar com ele todos os dias. Mas assim que nós nos acordamos, a nossa primeira visão é da tela do celular. E se tiver uma mensagem no Instagram, é no Instagram ali pelo menos 10 minutos. Aí você se levanta, eita, eu tô atrasada. Sabe por quê? Porque você não vê nem o tempo passar quando você está ali numa coisa que você gosta muito. E quando nós estamos na presença de Deus, nós também não vemos o tempo passar. Nós nos gastamos e nos deixamos gastar. Foi para isso que Deus nos chamou. Vocês estão entendendo? É isso aí. Vamos lá. Deixa eu beber uma água aqui, porque, né? Você tem que negar você mesmo. Não existe outra forma de negar a mim mesma se eu não conhecer o Senhor. Eu quero dizer para você que a sua opinião, me perdoe. Mas também se não quiser perdoar, sua opinião não interessa. A opinião de Deus é que interessa. Deus não está nem aí para o que eu acho ou para o que eu deixo de achar. Quando Deus me chamou, Ele não queria saber se eu não queria passar 6 anos sem fazer a vontade dEle, não. Quando Deus me chamou, Ele já sabia que durante aqueles 6 anos, mesmo eu sem querer, Ele estava me preparando para um propósito maior e eu nem imaginava, eu nem sabia de nada. Eu passei 6 anos, agora sou eu realmente, antes era um exemplo, viu, irmãos? Eu passei 6 anos esperando no Senhor. Porque eu dizia para Ele, Senhor, eu sou sua filha. E não é que eu não aceite, mas eu não gostaria de ser uma filha sua e ser frustrada. Nem que seja por um mês, nem que seja por uma semana, realize o meu sonho. Mas eu submeto ao Senhor. Se você não quiser, para mim também tá bom. Mas eu gostaria muito. Porque é assim que você fala com Deus. Você não chega impondo nada. Quem é você? Quem você pensa que é? Foram 6 anos amargos. Foram 6 anos de questionamento. De pessoas querendo entender por que não deu certo. Eu disse, não é que não deu certo. Não é que não deu certo. Ainda não chegou o tempo de dar certo. Isso é confiar em Deus. Mas naquele tempo eu não sabia que isso era confiar em Deus. Até que Deus me tira daqui e me leva para fazer um concurso lá em João Pessoa. E de tarde ele diz assim, vamos caminhar comigo? Eu digo, bora. E quando chega por trás do hotel tinha uma praia, eu me sentei ali. E quando eu me sentei ali, eu disse assim para Deus, eu disse, Deus, eu já estou muito cansada já. Estou tão cansada de querer, eu quero, me dê, eu quero, me dê, eu quero. Estou cansada já. Me diga o que é que você quer para mim? O que é que você quer para mim? Me diga. E ele disse para mim, eu quero que você espere em mim. Foi isso que ele disse para mim. Eu quero que você espere em mim. E ali sentada, vendo o mar, ali aquelas ondas e conversando com Deus. Quando eu voltei daquela viagem, eu já era outra pessoa.
E eu já não estava mais preocupada quando as coisas iam acontecer. Eu estava preocupada em saber como era que eu ia fazer para executar a vontade de Deus para mim. Eu já não estava preocupada em questionar, em querer saber o que ia ser do meu amanhã, porque Deus disse que só queria que eu esperasse nele, então eu resolvi confiar. Mas sabe o que é que acontece, irmãos? Nós não perguntamos a Deus. Você não pergunta para Deus: meu Deus, será que é realmente o Senhor que está conduzindo aquela moça para me liderar? Será que realmente esse projeto é seu, é você? Porque isso não é pecado, não. Você pode. O que você não pode é questionar, ser um questionador insuportável de tudo a todo tempo, tirando a paz das pessoas, impedindo o seu crescimento, impedindo até a obra de crescer. É isso que você não pode fazer. Mas conversar com Deus, perguntar a Ele: Senhor, o que é que você quer de mim? Porque eu acho que eu não estou me encaixando. Eu acho que eu não estou. Mas puxe para você. Senhor, é eu que não estou me encaixando, é eu que não estou entendendo direito. Senhor, me mostre, Senhor, me revele. E nós, enquanto liderança, devemos entender também que sem se esvaziar de nós mesmos, nada vai acontecer. Porque, mais uma vez, o que eu quero não interessa. O que eu sinto não interessa. O que interessa é aquilo que Deus tem depositado no nosso coração. Ele tem confiado em nós. Mas nada vai surtir efeito, irmãos. Eu posso subir aqui e gritar 50 dias, fazer pirueta, dar cambalhota, nada vai surtir efeito se eu não estiver disposta a me gastar em Deus, a querer conhecer os segredos dele. Ultimamente é isso que nós temos pedido muito em oração. Senhor, faça-nos conhecer o teu segredo. Faça-nos conhecer o que está no seu coração. Nós queremos te conhecer, saber aquilo que você quer para nós, saber o que você quer de nós. Esses dias eu me ajoelhei no meu quarto, fui orar e eu disse assim para Deus: Senhor, existem pecados, como eu falei no começo, que são inconscientes. Você não está percebendo, mas você está atrapalhando. Você não está percebendo, mas você não perdoou. Você não está percebendo, mas você não foi ainda instruído da forma que deveria, porque você está se automutilando. E eu disse para Deus: Senhor, o quê? Senhor, eu quero que a menor brecha, eu quero que a menor coisa o Senhor me mostre. Eu quero fluir em Deus, mas eu não quero ser barrada por coisas tão pequenas, por mim mesma. Eu não quero me autodefraudar. O Senhor falou comigo algo que eu nunca imaginei na minha vida. Deus falou comigo de tarde, 6 horas da noite eu estava resolvendo. Deus falou comigo meia-noite, de manhã eu estava resolvendo. Tenham pressa em fazer aquilo que Deus manda vocês fazer. Escutem a voz de Deus e faça só aquilo que Ele manda. Não precisa você fazer mais do que Deus manda. Se Deus mandou, se levante hoje, vá para o culto de manhã. Se levante e venha. Se Deus mandou, vá para a oração, vá. Mas isso eu vou falar no final. Vamos continuar aqui. Se não formos totalmente quebrantados pelo Senhor, não estaremos qualificados como autoridade delegada por Deus. Deus nos convoca para representarmos sua autoridade, não para a substituir. Você não é Deus e nem eu. Quer ver uma coisa? Abra em Números 20. Toda a comunidade dos filhos de Israel chegou no deserto de Zim, no 1º mês, e o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam e ali foi sepultada. Como não havia água para a comunidade, o povo ajuntou-se contra Moisés e Arão. O povo ajuntou-se contra Moisés e Arão. Contendeu o povo com Moisés, dizendo: quem dera tivéssemos expirado quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor, porque trouxestes
Porque trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para que nós e nossos animais morramos aqui. Porque nos fizeste subir do Egito para nos trazer a esta terra terrível. Não há cereais, nem figos, nem vides, nem romãs, nem água para beber. Então Moisés e Arão se foram de diante do povo, entraram na tenda da congregação e se prostraram com a face em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: toma a tua vara, ajunta o povo, tu e teu irmão Arão. Na presença deles, ordena a rocha que dê as suas águas. Assim lhes tirarei a água da rocha e dareis de beber ao povo e vossos animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha e disseram: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. A água jorrou abundantemente, e a comunidade e os animais beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: visto que não crestes em mim, para santificardes diante dos filhos de Israel, não introduzirei este povo na terra que lhes dei. Você está vendo o risco de você fazer uma coisinha além daquele que Deus mandou você fazer? Isso não é para líderes, é para a vida, é para cada crente que está aqui. Isso não é só para líderes, é para todos nós. Deus manda você orar só. E você está orando porque você quer pregar. Deus não quer que você pregue, Deus quer que você ore. Isso é muito sério, irmãos. Porque você percebe como a linha é tênue. O povo se levanta contra ele, ele faz certo. O que é que ele faz? Ele não faz nada. Ele vai para a tenda e vai orar. Deus vem e fala com ele. Até aí, ok. Era o esperado, né? O povo se levanta contra ele, ele vai para a tenda, ora, pergunta para Deus o que é que está acontecendo. Deus vai e fala com ele, ele volta e faz o que Deus não mandou ele fazer. A água saiu ou não saiu? A água saiu ou não saiu? O projeto deu certo ou não? Deus estava com ele? Estava, mas não. É uma linha muito tênue. É bem facinho de você sair do que é vontade de Deus para o que não é. Às vezes uma só palavra errada, um só gesto mal feito. Eu já cheguei aqui para ministrar com os meninos que são novatos, numa quarta-feira dessas. E Deus disse para mim assim: inverte a ordem dos louvores. Inverte a ordem, diz assim: e agora? Se a gente penou ali ensaiando, quase que não dava certo, meu Deus, e agora? Sabe o que foi que eu fiz? Eu cantei, o que Deus mandou eu cantar. Sabe o que foi que aconteceu? Tudo deu certo, porque era a direção do Senhor. Você só tem que fazer aquilo que Deus manda. Não é 1% a mais, é só o que Ele manda. Se Moisés tivesse só falado da rocha, Moisés teria visto, teria entrado. Mas ele não entrou. E muitos outros também não entraram, pela sua rebeldia. E Moisés também é rebelde. Ele deixa ele entrar no coração deles, ele bate na rocha até sair água. Porque ele ficou com raiva. Líderes, não se deixem ser levados pela voz da multidão. Guarde as palavras de Deus no seu coração. O que as pessoas falam não importa. O que elas querem não importa. Você serve a Deus. É a Ele que você vai prestar contas. Pouco importa se estão detonando você ali fora. Pouco importa se estão arrastando seu nome na lama. O nome que não pode ser arrastado na lama é o de Deus. Então não deixe. Pouco importa o que as pessoas estão falando. Por muito tempo eu me paralisei. Eu disse: eu não vou fazer. Eu tenho vergonha do que as pessoas vão falar, do que elas vão dizer. Até que no momento o Senhor me chamou
e disse assim: ó, você vai agora, eu vou botar outro no seu lugar. Eu tô nem aí, mas porque as pessoas vão falar. Eu quero é adorar. Eu tô nem aí para que fulano vai dizer. Eu quero é beber da água, da fonte da vida e que vai me levar para o céu. Eu não vou enterrar o dom que Deus me deu pelo que as pessoas vão falar. Não enterre o céu. É grave, é sério, é seríssimo. Voltar aqui de novo. Vou começar, né? Me empolgar, o menino vai. Tá certo. É seríssimo isso. No instante você está aqui, conduzindo o povo no deserto. Sobe lá, Deus te dá revelação, escreve, desce, né? Depois sobe de novo, quebra, sobe de novo, Deus dá de novo, desce. Ora, e tem maná, e é coluna de fogo, e o mar se abre, depois fecha e mata o povo, você fica vivo. No outro instante, Deus mandou fazer uma coisa, você está fazendo outra. No instante, você ia entrar, botar os seus dois pés por aquilo que você amajou por 40, 50, não sei quantos anos. No outro instante você perdeu a oportunidade. Simplesmente porque você escolheu ouvir as pessoas e não Deus. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. Quem chamou você para liderar não foi você, foi Deus. Aí Números 22 e 25 vai falar sobre a situação que aconteceu com Balaão e a jumenta. A jumenta pisa no pé dele, ele bate na jumenta. A jumenta pisa no pé dele, ele bate na jumenta. A jumenta pisa, ele bate no pé da jumenta. Sabe o que é que eu entendo com isso? Se for preciso Deus esmagar você, se for preciso Deus esmagar seu pé, esmagar seu braço, esmagar sua mão, se for preciso Deus lhe quebrar, Ele vai quebrar você. Mas você vai entender o que é que Ele quer de você. Sabe por quê? Porque o nosso coração é duro e ele é mau. Deus está dizendo, faz assim, você faz assado. Faz assim, você faz assado. Não sobe, subo, desce, não subo. Vai, não vou, vem, eu vou. Você está fazendo tudo, menos o que Deus manda. Nós estávamos orando ontem no monte. E eu estava lá orando com todo mundo. Algumas pessoas que estão aqui vão saber. De repente, eu me levantei e Deus disse assim, desça. Deus disse isso para mim, desça. E eu comecei a descer. E Deus estava falando algumas coisas comigo. E eu parei num certo ponto, porque lá é muito alto, eu estava com medo. Passou um pouquinho de tempo. Deus disse para mim, desça. Senhor, como é que eu vou descer se aqui tiver cobra? O mato está muito alto, eu não conheço aqui. Se eu deslizar e cair lá embaixo. Mas Deus disse para mim, desça. Quando eu desci um pouco mais, lá embaixo eu avistei só o rosto, só a cara de um homem que já estava lá embaixo. E aquele homem vinha subindo. E eu disse, misericórdia, e agora? E eu não tinha autorização de subir. E nem Deus mandou mais eu descer. E eu parei. E fiquei lá parada. E eu só dizia, Jesus, misericórdia. Jesus, misericórdia. E todo mundo lá, cantando, louvando. E só eu lá, vendo o homem subindo. E eu, Jesus, misericórdia, Jesus, misericórdia. Quando o homem sai da parte mais baixa e vem subindo, eu percebo que ele é da polícia. Né? Todos os carros ficaram estacionados lá embaixo. E nós estávamos todos lá em cima. E aí o homem faz assim pra mim, ó. Aí eu, Daniel, meu líder, né? Porque eu não era líder lá, líder minha era ele. Daniel, venha. Lá vai Daniel, desce, vai falar com ele. Eu acho que era guardas civis, não era, Daniel? Guardas civis. Porque nesse tempo, irmãos, algumas pessoas se juntam para fazer aquilo que não é devido. E geralmente vão para cantos assim afastados, né? Então, pensando na pior das hipóteses, eles iam lá ver a gente de longe, ia chegar abordando todo mundo e a gente ia perder aquela comunhão que a gente estava tendo com Deus. Todo mundo ia ficar triste, todo mundo ia ficar ali abalado e a gente ia perder o nosso momento. Mas Deus, Ele cuida de nós em tudo. Se eu tivesse escolhido não ouvir a voz de Deus, aquele homem não tinha me visto e ele teria subido. E o que teria acontecido conosco? Teríamos sido envergonhados. Não era a vontade de Deus. Mas você percebe a diferença das coisas que podem acontecer para as coisas que acontecem quando você só escuta a voz de Deus? Eu volto a dizer a vocês, não precisa fazer 101. Se o Senhor pediu 100, é 100. O louvor pode estar fritado aqui. Pode
Eita glória. O louvor pode estar fritado aqui. A gente pode estar louvando e o poder caindo aí, ser muito forte, mas na hora que o Senhor disser basta, bastou e acabou. Porque dali para frente não é mais Deus, é você. E o que eu e você fazemos não importa. E o que eu e você temos a dizer não interessa. E o que eu e você temos para dar não é desejável. Porque vem de nós. E as pessoas estão aí fora sedentas por Deus, por mais do Espírito Santo, por uma lacuna preenchida. Elas querem ser renovadas, elas querem ser transformadas. E eu e você não podemos fazer nada. A única coisa que nós podemos fazer é orar, é consagrar. E agora nós entramos num ponto muito, muito, muito importante. O segundo ponto vai dizer que você deve estar constantemente em comunhão com o Senhor quando você é uma autoridade delegada ou quando você quer ser uma autoridade delegada. Em constante comunhão. Quem me viu ontem viu a situação que eu estava. Eu entrei no carro e eu disse para as meninas, todo mundo calado, um silêncio terrível dentro do carro. Eu disse, minha gente, eu não estou falando porque eu estou me poupando, porque amanhã eu vou pregar e eu estou indo para esse monte na fé, mas eu não estou podendo nem falar. Nem falar, estava horrível. Mas eu subi orando. E eu subi pedindo. Eu subi orando e eu subi pedindo. Todos os remédios que eu já tomo habitualmente não estavam me servindo. Eu sei que é um vidro de remédio em 2 dias. E 2 dias. E não funcionou. Aos meninos, é remédio, não é milagre não, viu? E comprei outro que eu já tomo habitualmente. Mas não estava funcionando. Ah, irmã, mas foi pouco tempo. Mas eu precisava correr, porque eu tinha um legacy intense. Eu queria estar lá no intense, entendeu? E eu não estava conseguindo falar, então eu precisava de um já de Deus. E eu subi um monte. E eu só dizia isso para o Senhor: Senhor, eu quero poder cantar. Eu quero poder me entregar para o Senhor. Eu subi quase sem falar, eu voltei já falando. Se você acredita ou não, é com você e Deus. Mas eu tenho convicção que não foi esse remédio, foi a operação de Deus em mim, para que eu pudesse fazer a vontade dEle. Se você acredita ou não, é com você e Deus. Mas eu acredito, eu tenho certeza, porque eu sei o que estava acontecendo. Tanto que os resquícios ainda estão aqui, mas eu estou podendo falar, e estou podendo glorificar, e estou podendo cantar. Então o milagre para mim já chegou, já está aqui. Glória a Deus. Continuando. Aqueles que são autoridades delegadas por Deus precisam manter íntima comunhão com Deus. Não deve haver apenas, escute, não deve haver apenas comunicação, mas também comunhão. A comunhão, portanto, é outra exigência principal para aquele que está em autoridade. Quanto mais perto uma pessoa se encontra do Senhor, mais claramente vê suas próprias faltas. Quanto mais perto as pessoas chegam do Senhor, mais claramente elas enxergam as suas próprias faltas. Tendo sido colocado face a face com Deus, não se atreve depois de falar com tanta firmeza. Não tem confiança em sua carne, começa a temer que esteja errado. Quando nós temos temor de Deus e quando nós temos comunhão com Deus, a última coisa que nós queremos é fazer qualquer coisa que Deus não mandou. A última coisa. Tudo a gente pergunta. Tudo a gente pergunta para Deus: Senhor, será se Deus fala com a gente e a gente diz: Senhor, será que foi você que falou? Senhor, me deu uma prova. Senhor, será que foi você que mandou? Senhor, me mostre. Nós estamos todos, olha, você olha pra gente aqui, você não quer saber como eu subi aqui de tão nervosa. Você não quer saber como é que eu subo aqui todos os cultos, de tão nervosa que eu fico. Todas as vezes parece que é a primeira vez. Tem cultos que eu peço pro pastor orar. Aí é o Senhor lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Sabe por quê, irmãos? Porque eu sei que quando eu subir aqui, que Ele não estiver comigo, a presença de Deus não vem. A voz pode ser mais linda. Em um culto, há vários anos atrás, a gente chamou um professor de canto para cantar na igreja. Ele subiu, ele cantou e foi lindo.
Nossa, que homem da voz perfeita. Não teve um defeito, não teve nada defeito, nada. Mas a igreja estava assim, ó. Aí vem outro irmão. Ele cantou e desceu. Ele fez a parte dele, né? Aí lá vem outro irmão. Não dava nada por ele, um irmãozinho simples, um dos mais simples. Subiu. Quando ele pegou o microfone, ele disse: a paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor. E botou o hino para cantar, né? Eu vou me lembrar do hino. Eu vou me lembrar. Jesus, me faça lembrar. Mesmo que não haja peixes no mar, mesmo que não haja estrelas no céu, mesmo que o sol venha escurecer, o meu Deus permanece fiel. E cantou esse louvor. Irmãos, meu Deus, que unção, que poder. Os irmãos estavam todos sentados, de repente todos se levantam. Sabe por quê? Porque existe uma grande diferença entre você ter só técnica e você ter técnica e unção. Existe uma grande diferença em você ter só teoria e ter a teoria e a unção. Deus não está preocupado com letra não, irmãos. Deus não está preocupado se você é o melhor dos melhores não. Deus quer você submisso, quebrantado nos pés dele. Nós estamos se preocupando com todas as coisas, menos com a que mais importa. Essas coisas são importantes, nós temos que estudar sim. Mas a essência não pode ser perdida. Nós não podemos parar de buscar o Senhor em momento nenhum. Essa comunhão tem que existir, nós temos que conviver com Ele, tanto quanto nós convivemos com os nossos pais. Não pode se apartar de nós um minuto. Quantas palavras, às vezes em rodas de conversas nós estamos e as pessoas lançam palavras. Aqui na sua mente, está repreendido em nome de Jesus. Repreenda mesmo. As pessoas dizem: eita, fulano sem futuro. Está repreendido em nome de Jesus. Na mente, não precisa a pessoa ouvir não, tem sabedoria. Eita, bicho, fulano não vale nada. Está repreendido em nome de Jesus. No começo já não é para você estar nem nessas rodas, já começa daí. Mas se você tiver ainda, repreenda, não aceite não. Evite rodas de contenda. Evite rodas em que as pessoas estão falando assim, ó. Vou dizer para vocês, não contem para ninguém. Vou dizer só para vocês. Evitem rodas que as pessoas falam assim, ó. Não. É porque é assim, eu não estou querendo falar mal de fulano não. Mas se fosse eu fazia assim. Mas eu sei que, né, ele é meu líder, eu confio nele. Mas é porque, bicho, não me entenda mal não. É porque se fosse assim, e desse jeito, era melhor, não era não? Você está sendo usado por Satanás para plantar uma raizinha de rebeldia no coração do seu irmão, que nem prestou atenção nesse menor detalhe que você está pegando, catando ali, que não tem nada a ver com nada. Quem nunca, né, irmãos? Quem nunca, né, irmãos? Quem nunca, né, irmãos? Vocês lembram lá no começo? Nós só poderemos ser autoridades delegadas quando nós enxergamos a nossa rebeldia e extirpamos ela, arrancamos completamente ela. A nossa, não é a do meu irmão não. Ave Maria, fulano é cru demais, não é crente não. Tem que orar mais. E você ora quantas horas por dia? Ave, fulano não vem ao culto. E você vem para os cultos e continua cru. Olha, deixa eu falar um negócio para você aqui. Comunhão com Deus não é cumprir escala não, viu? Comunhão com Deus não é fazer o mínimo não. Irmã Samara, o que é o mínimo? Eu sei do meu mínimo. Você tem que saber qual é o seu mínimo. Porque ontem eu falava para os meninos, eu não sei se foi aqui na oração, se Deus viesse até nós hoje e nós dessemos para Deus as mesmas desculpas que nós damos à nossa liderança para não ir fazer as coisas que eles precisam de nós, as nossas desculpas nos jogariam muito mais no fogo do inferno do que nos ajudariam a sair dele. Porque são desculpas tão esfarrapadas,
É coisa que você mesmo olha assim, meu Deus, isso aqui, como é que isso aqui colou? Porque você não tem tempo para nada. E ao mesmo tempo tem tempo para tudo, irmão. Você não pode nada na igreja, mas fora a gente vê você fazendo tudo. Irmão, como é que você sabe? Porque todo mundo tem Instagram. E todo mundo posta. E a gente vê, irmão. A gente vê seu Instagram, a gente é líder, mas a gente tem Instagram e vê. Que você não pode vir para o culto, mas pode ir para o aniversário. Você não pode fazer oração pelo Kids, mas pode ir para a pizzaria. As prioridades estão invertidas. Porque é melhor desmarcar um compromisso na igreja do que deixar de estar com as pessoas. E Deus fica onde? Não é interessante? Então comunhão não é eu vim aqui cumprir minha escala, não. Vim aqui, canto, vou para casa. Vim aqui, canto. Vamos sair para comer, vamos. Vim mais interessado no final do culto do que no começo dele todo. Porque eu marquei hoje que eu vou, depois do culto, comer uma pizza ali no canto que eu nunca fui. Porque eu não tenho ninguém para chamar para sair. Se eu for para a igreja, depois do culto, os irmãos venham. Nesses quase 4 anos, é mais quase, sempre sobre isso, que a pastora Silvia, todas as vezes que sobe aqui, ela fala sobre motivação. Qual é a nossa motivação? E a nossa motivação errada, ou às vezes deturpada, está nos levando para caminhos que nós não deveríamos nem passar por perto deles. Estamos confundindo comunhão, o que é o verdadeiro sentido de comunhão, com ajuntamentos que não tem sentido nenhum. Não tem sentido nenhum você vir para o culto, porque depois do culto você vai sair daqui e vai para qualquer lugar. Não tem sentido nenhum você sair de casa para vir ver pessoas. Se fosse você, eu nem vinha. Você tem que sair da sua casa para vir para a igreja buscar a Deus, prestar um culto para Deus, para glorificar o nome de Deus. E as nossas prioridades estão se invertendo de uma forma. Olha, irmãos, comunhão com Deus é ter temor a Ele. Comunhão com Deus te mostra com uma lupa até o menor dos seus defeitos. Porque você está perguntando incessantemente: Senhor, o que é que você quer de mim? Onde é que eu estou errando? Onde é que eu posso acertar? Se você não perguntar, você não vai saber nunca. Porque se você perguntar para mim, pode ser que eu fique constrangida em lhe responder. Às vezes ele magoar e lhe ferir. Se você perguntar para Deus, ele não vai ter pena não. Ele vai chegar e vai te dizer exatamente onde é que você precisa melhorar. E não importa quanto tempo você tenha de crente, 20, 30, 50 anos, todos os dias. Nós devemos nos examinar. Perguntar para Deus aonde nós precisamos acertar. Porque você às vezes tem 30 anos de fé e continua errando sempre nas mesmas coisas. Continua sempre voltando para a estaca zero. Nós estávamos fazendo uma dinâmica ontem aqui. E na dinâmica, todas as vezes que você errasse, você tinha que voltar para o começo. Todas as vezes que você errasse, você tinha que voltar para o começo. Uma delas, o significado era: você está vendo como é difícil quando você não escuta a voz de Deus? Você está vendo como é difícil quando Deus fala e você não faz exatamente aquilo que Deus manda? É temor, é comunhão, é vida com Deus. É só assim que se adquire. Uma das coisas para mim mais importantes que tem nessa de você ter comunhão com Deus é porque você para automaticamente de confiar em você. Você não confia mais em você. Você não está preocupado com o que você quer. Você consulta tudo para Deus, porque você começa a ter um temor tão grande que a última coisa que você quer fazer é não fazer a vontade de Deus. Isso tem que estar arraigado em nós. Tem que estar ligado intimamente em nós e querer saber a vontade de Deus. Porque, irmãos, quem nunca esteve numa roda de conversa e falou algo impróprio e acendeu uma luz desse tamanho dentro da sua cabeça? Ixi, eu não podia ter falado isso. É o Espírito Santo, irmãos. É o Espírito Santo que está incomodando você. Não é para você estar nem ali, mas já que você está, leve luz, seja luz. Sabe por que nós temos uma liderança aí deficiente? Por aí afora? Aqui não, mas por aí afora? Porque as pessoas não estão incomodadas em querer saber o que é que Deus quer fazer. Elas estão incomodadas em querer saber o que é que o povo quer que seja feito para vir para a igreja. Eu não acredito nessa filosofia que nós temos que imitar o que está lá fora para trazer o povo aqui para dentro.
não, está gerando uma reação de pessoas totalmente apáticas, que acreditam que vir um culto como esse já resolveu a semana delas todinha. E qual está sendo a nossa diferença para quem está lá fora? Se nós estamos nos igualando a eles. Qual a intenção de fazer uma analogia a um carnaval dentro de uma igreja? Se nós estamos querendo que as pessoas deixem de ir para o carnaval para vir para a igreja. Por que você quer igual? Quer ser igual se Deus está mandando você ser diferente? Quer imitar o quê? Quer imitar quem? A palavra de Deus não é mais suficiente. Nós temos que imitar o mundo. Você não tem que subir aqui em cima para querer ser nenhuma dessas cantoras famosas que estão aí fora, não. Seja gospel ou seja secular. Quando você aceita Jesus, Ele te dá uma identidade nova. E é em cima desse RG que Ele quer trabalhar. Enquanto eu e você estamos querendo imitar o mundo, as pessoas estão vindo de lá para cá sedentos por algo que lá eles não têm. Aí chega aqui dentro e encontra tudo igual. E aí? Se está tudo igual aqui, o que é que eles vão ver de diferente? De repente você está num lugar onde você está ministrando com uma pessoa que passou 20 anos dançando carnaval. Tudo que ela quer é esquecer que um dia esteve lá. Aí você faz uma programação extraordinária. Qual o tema? Santaval. Ixi, pra quê? É o santo glorificando a carne, porque carnaval é festa da carne. Aí é santo, carne? Que lógica doida é essa? Abra sua Bíblia aí em Tiago 5. E eu vou dizer para você. Tiago 5. Tiago 4. Tiago, capítulo 4. De onde vêm as guerras e contenda entre vós? Não vem disto, dos prazeres, que nós, vossos membros, guerreiam? Cobiçais, mas nada tendes. Matais e invejais, mas não podeis obter o que desejais. Combateis e guerreais. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos prazeres. Adúlteros, adúlteras, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou pensai que em vão diz a Escritura: o Espírito que Ele fez habitar em nós tem intenso ciúme? Antes, Ele nos dá uma graça maior. Portanto, diz a Escritura: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Levantai as mãos, pecadores, e vós de mente dividida, purificai o coração. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão ou julga o seu irmão, fala mal da própria lei e julga a lei. Ora, se julgais a lei, não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas ao teu próximo? Não tem negociação. Não tem acordo certo. Ou você é amigo de Deus ou você é amigo do mundo. Não tem
porque você querer imitar o que está lá fora, se as pessoas estão querendo fugir de lá para algo que tem novo aqui dentro. Se eu pudesse resumir essa palavra, e eu já estou terminando, eu resumiria ela em temor, eu resumiria ela em comunhão com Deus, e eu resumiria ela em submissão. Se você é um líder e você tem essas 3 características, meu irmão, que coisa linda Deus está começando a fazer na sua vida. Mas Ele está começando, não termina aqui, não termina nesse culto, não termina no culto à noite, é até que Ele venha. Que nós devemos procurar guardar o nosso coração, que nós devemos chamar ao Senhor. Eu gostaria que você, na sua casa, lesse Cantares 5. E se por acaso você não entender, eu gostaria que você me procurasse, para eu dizer para você o que é que fala aquelas palavras ali. De um noivo que chega na porta, bate, e a noiva está lá dentro. Ah, mas eu já vesti a minha roupa para dormir, como é que eu vou tirar? Ah, os meus pés já estão limpos, como é que eu vou sujar? Deus está na porta, e as nossas desculpas estão nos impedindo de ver Ele. As nossas desculpas estão nos levando para um lugar onde nós não vamos ver Ele. Ele está na nossa porta e nós estamos dando desculpas infundadas que nem a nós mesmos convence. Nós estamos dando desculpas e o Senhor está nos chamando. Filho, vem ter comunhão comigo, ora mais, jejua mais, busca a minha presença. Irmãos, tenham temor de Deus no coração de vocês. A minha oração é para que o Senhor nos conserve com temor, em amor, em submissão e nos humilhando debaixo da potente e poderosa mão de Deus. As estratégias que Deus nos dá nunca vão se comparar às coisas que você vai observar no mundo e querer infiltrar dentro da igreja. Eu repreendo em nome de Jesus. Nós não precisamos de estratégias de Satanás. Nós temos um Deus que é estrategista, que sempre ganhou batalha. E as estratégias era Ele que dava para os seus lá na hora da batalha. Bota o povo para beber água. Quem beber água desse jeito sai, quem beber do jeito certo fica. As pessoas nem pensavam e Ele dava estratégias grandiosas e separava quem era valente de quem era fraco. Nós não precisamos copiar estratégias do mundo. Nós precisamos é ter relacionamento e intimidade com Deus, para conhecer o que está no seu coração, na sua mente, para trazermos para a igreja do Senhor. Eu quero que você fique de pé. Nós vamos ter a Santa Ceia do Senhor. Eu vou chamar a pastora Silvia para orar pelo lava-pés. Se você foi confrontado de alguma forma por essa ministração, se você precisa se arrepender, examine-se, pois, o homem a si mesmo. A gente vai já ler. Quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Examine a você mesmo. Senhor, o que é que eu preciso melhorar? Senhor, se eu não tenho temor, me dá temor. Se eu não sou submissa, me faz ser submissa. Até inconscientemente me mostra o que eu estou fazendo, até inconscientemente. O Senhor vai mostrar para você. O Senhor não tem prazer em que ninguém se perca. Ele não tem prazer em que ninguém se perca. Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.